supernam de amor sempre eterno que chama-se Deus. Eu creio num ser que teve o poder de anjos criar e uma expansão que a sua mansão os fez habitar. Eu creio num ser, Senhor do poder, do tempo e progresso. O espaço formou e nele fundou o grande universo. Eu creio num ser que faz florescer os campos e os prados, acalma as procedas, dá luz às estrelas e paz aos cansados. Eu creio num ser que faz renascer as ervas do solo. O sol faz lucir e a chuva cair para sábios e tolos. Eu creio num ser fiel no dizer, no agir e no pensar. É justo e bondoso, é rei amoroso, ó glória sem par. Eu creio num ser que faz perecer o império do mal, destrói o pecado, humilha o exaltado, condena o carnal. Eu creio num ser que deu a morrer seu filho Jesus, o qual padeceu, seu sangue verteu por nós na cruz. Eu creio num ser que ensina a vencer a vil tentação, com força capaz de detém Satanás na eterna prisão. Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É vivo e eterno, de amor sempre eterno, que chama-se Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos que estão entrando aqui, sejam muito bem-vindos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão conosco no YouTube. Os irmãos que estão conosco também no Facebook. Como aqui nosso costume, gostaria de perguntar para os irmãos se o áudio está bom. Vocês podem nos ouvir bem? Para nós aqui darmos o ponto de partida no nosso estudo de hoje. Aqui, irmão José Floriano, né? Bom áudio e vídeo. Tá bom então, Floriano. Obrigado, irmão Natanael, também confirmando. Tá ótimo o áudio, tá bom. Como a gente costuma sempre dizer, né? Se a imagem não estiver tão boa, o importante é a voz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, tá? Muito bom, todos os irmãos aqui confirmando, irmã Dete, irmão Edgar, irmã Tainã, a irmã Dulcineia, a irmã Emília, todos confirmando que está bom. Então, graças a Deus pelo dia de hoje que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado. Hoje o tempo aqui na nossa cidade, que era Aranguá, tá fresquinho, choveu, tá uma temperatura boa, agradável. Espero que onde vocês estejam, né, também esteja uma temperatura boa, agradável, tanto na atmosfera física, quanto também nas regiões celestiais, que vocês possam estar sentados, né, em regiões celestiais em Cristo. É uma boa atmosfera também espiritual, né? E nós, dentro dessa atmosfera espiritual, podemos sermos participantes das bênçãos que Deus tem para nós, através aqui da leitura, do estudo da palavra de Deus. Então, nós vamos fazer uma oração,
breve aqui. Vamos estar dando ponto de partida aqui para a nossa lição de hoje. Senhor Jesus, obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado. Obrigado por estarmos aqui outra vez nessa segunda-feira. Eu do lado de cá, Senhor, do vídeo, dos irmãos do outro lado assistindo. E eu aqui, Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo, que me dê inspiração, para que eu possa expressar o que o Senhor tem colocado no meu coração. E os Teus filhos lá na expectativa, Senhor, também para compreender e receber a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, circuncida os meus lábios para que eu possa expressar, Senhor, a palavra do Senhor nessa noite em santidade. E os teus filhos do outro lado possam ter os seus ouvidos, seus corações circuncidados para ouvir e receber a tua palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nesta ocasião, nesta noite aqui, nós vamos ler ainda em Apocalipse capítulo 12. Eu falei para os irmãos que nós iríamos ficar um período, um tempo, aqui em Apocalipse capítulo 12. Nesse estudo que está sendo tão glorioso para mim, né? Creio que para vocês também. Se os irmãos estão aqui assistindo, é porque está sendo também de bênção para vocês, né? Então, eu quero aqui começar aqui no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, eu já estou hoje, né, na terceira noite de live que eu estou lendo Apocalipse capítulo 12. Primeira noite que nós falamos sobre Apocalipse capítulo 12 foi uma pergunta, né? Quem é a terra que engole a água, né? Eu creio que foi mais ou menos assim o título. Na segunda ocasião qual a nação que é a terra que engole a água? Então, o Espírito Santo nos trouxe um pouquinho mais de luz. E dentro dessas duas lives que nós fizemos, é claro que sempre surgem perguntas, né? E eu sempre digo para os irmãos que os irmãos sempre devem perguntarem, porque nos ajuda muito até saber o que os irmãos estão entendendo, o que os irmãos estão compreendendo, e também nos dá a oportunidade aqui, às vezes, de responder alguma coisa que fica para trás, que a gente não dá conta, às vezes, de falar, e com a pergunta dos irmãos, a gente pode aqui, então, retornar no mesmo assunto e tentar, assim, com a ajuda de Deus, deixar um pouco mais claro. Então, surgiu uma pergunta interessante que alguém me fez, um precioso irmão, estudante das Escrituras, estudante da mensagem, e eu fiquei pensando se ele teve esse pensamento, essa dúvida, né? Talvez mais irmãos também que estavam assistindo às lives, possivelmente, posso também ter tido, assim, o mesmo questionamento, não vou dizer dúvida, né? Mas vou dizer o mesmo questionamento, né? Compreender melhor o assunto. Então, a pergunta que o irmão fez está relacionada aqui ao capítulo 12, versículo 6 de Apocalipse, que diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que ali alimentasse ali por 1260 dias. Perdão, irmãos. Estou um pouquinho ruim na garganta, mas nós vamos devagarzinho aqui, nós vamos conseguir trazer para os irmãos. E o irmão pegou e me perguntou se existe um paralelo dessa mulher aqui, de Apocalipse 12, versículo 6, que fugiu para o deserto, que ele tem um lugar preparado por Deus para ela ser alimentada, por 1260 dias, que nós já sabemos aqui que 1260 dias são exatamente 3 anos e meio. Então, a pergunta do irmão, se essa mulher, ela está relacionada a Apocalipse 17 e versículo 3, que diz assim: ele levou-me em espírito para o deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate,
cheia de nomes de blasfêmias, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Claro que eu compreendi a pergunta do irmão perfeitamente. Por que que eu compreendi, né? Eu compreendi porque o irmão me citou assim, pastor, aqui ela vai para o deserto, né? Ela foi perseguida pelo dragão, e aqui ela foge para o deserto, e depois quando João chega aqui, Apocalipse capítulo 17, e ele encontra essa mulher no deserto, agora sentada sobre uma besta, cor de escarlate. Seria esta mulher a mesma? Por ela estar no deserto, fugiu para o deserto, quando João é arrebatado, e vai até o deserto, ele vê uma mulher sentada sobre uma besta, a cor escarlate, cheia de nome de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Essa foi a pergunta que o irmão fez, né? E toda pergunta merece uma dedicação de estudarmos e termos uma resposta plausível, né? Com a ajuda de Deus, porque nós não temos resposta para tudo. Então, irmãos, para que eu possa esclarecer aqui nesta noite essa pergunta que o irmão me fez, eu gostaria aqui primeiro de tomar, como nós temos a consciência que o profeta nos ensinou, temos uma mensagem, eu creio que da gráfica aos crentes da Bíblia, Apocalipse, livros de símbolos. E se a gente conseguir compreender a simbologia de Apocalipse, fica mais fácil a gente compreender o texto e é o que está apontando, né? Então, toda a Bíblia é escrita de uma forma simbólica. Por exemplo, assim, quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele estava escrevendo um tempo de perseguição. É claro que ele não podia escrever Roma, mas então ele escreveu aquilo que se aproximava mais de Roma, dragão. A gente sabe que essa simbologia teve um propósito, teve um sentido ali. Então, quando nós conseguimos compreender a simbologia de Apocalipse, livro de símbolo, nós conseguimos compreender o seu significado. Então, assim, o ponto de partida, como a pergunta do irmão foi, ela fugiu para o deserto, depois aparece no deserto montado sobre uma besta. Eu queria ver com os irmãos aqui, primeiro, o significado de deserto. O que deserto aponta nas escrituras para nós, né? Eu vou ler aqui uma série de escrituras, mostrando algum significado de deserto. Eu vou começar aqui em Deuteronômio, capítulo 8 de Deuteronômio, e o versículo 2. Primeiro, assim, nós temos que compreender que em alguma parte da Bíblia, eu marquei aqui, deserto representa, mas não vamos esquecer mais disso, até para o teu cotidiano, né, para o teu dia a dia, tua vida cristã, você não esquecer isso aqui também nos ajuda. Aqui está em forma de ensinamento, mas se nós aplicarmos isso para o nosso dia a dia, também nós vamos compreender alguns desertos espirituais que nós passamos, né? Então diz assim, deserto representa o tempo em que Deus prova o coração do ser humano. Então, momentos que o ser humano está passando por algumas provas da parte de Deus está provando nosso coração, isso refere-se também a deserto. Então, não vamos olhar para o deserto aqui em Apocalipse como um deserto físico, o deserto de Saara, né, outros desertos dos Estados Unidos que existem, mas esse tipo de deserto. Esse deserto tem uma aplicação espiritual. Então, vou começar por esse ponto aqui. Nesse deserto espiritual, representando o tempo em que Deus prova o coração do ser humano. Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo 2. O Senhor diz assim, e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Esse texto aqui fica bem claro, né? Deserto aqui fica uma representação, né, de um tempo em que Deus está provando o coração do ser humano, né? Eu vos levei para o deserto durante 40 anos, vocês caminharam lá e eu vos humilhei, né? Porque Deus queria provar, queria saber o que estava no coração deles, se realmente eles estavam prontos para guardar os mandamentos do Senhor. Esse é um ponto. Espero que vocês não esqueçam mais disso. E até, como eu disse, isso também vai ajudar também na tua vida cristã. Um outro sentido que também deserto
também representa, também deserto, por ser um lugar de lutas e provas, onde Deus prova o coração do homem, também deserto é o lugar aonde Deus também se revela para o homem, né? Deus se revela para o homem também no deserto. Aqui nós temos em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, né? Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. Ele estava no deserto, longe do seu povo, longe da posição que Deus tinha chamado ele como libertador, como um profeta fugindo de Faraó, né? Deserto, ele está nesse deserto. E o anjo do Senhor lhe apareceu uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, eis que a sarça queimava com fogo e a sarça não era consumida. Então aqui mostra também, deserto é um lugar onde Deus também se revela para o homem, né? Depois, quando nós voltarmos ali na mulher, Apocalipse capítulo 12, versículo 6, vocês vão compreender porque eu estou lendo essas escrituras aqui, tá? Deixa eu ler mais uma aqui também, em 1 Reis, capítulo 19 de 1 Reis, e versículo 4, nós temos aqui um quadro bem tremendo de Elias, né? 19:4, diz assim, depois de que a Jezabel mandou aquela carta para ele, dizendo que queria matar ele, depois do Monte Carmelo, né? Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou-se e assentou debaixo de um zimbro e pediu por si para que pudesse morrer. E disse, basta, agora o Senhor tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. O profeta, né, prega a respeito, você tem no domingo Monte Carmelo, na segunda-feira você terá um pé de zimbro, ou você estará no deserto, né, ali naquele deserto, ali naquela hora de provas, é onde Deus se revela a nós, né? Sempre no deserto que Deus se revela. E aqui do versículo 11 ao 13, quando ele está ali na caverna, ali, né, depois de algum tempo, sendo alimentado, Deus alimentando ele por um período de tempo. Aí no versículo 11 ele diz assim, ele disse, sai e põe-te em pé sobre o monte diante do Senhor, e eis que o Senhor passou por ele em um vento grande de fogo, passou por ele em um vento grande e forte, rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isto, e ele envolveu a face com seu manto, e saiu e se pôs em pé à entrada da caverna, e eis que ele viu uma voz e disse, que faz aqui, Elias? Né? Então, no período do deserto, aonde ele estava ali pedindo a morte, né? Lugar de luta, lugar de prova, deserto. Está no deserto, está na prova. Então, mas ali também ele teve a experiência, né, de ouvir, ver todo o sobrenatural, o vento, terremoto, o fogo, também tipificando, né, o profeta tipifica, né, o vento, a justificação pela fé, o terremoto, a santificação, o fogo, tipo do batismo do Espírito Santo, o novo nascimento, e logo a voz, né, a voz de Deus falando, né, traz o selo do Espírito Santo. Então é sempre no deserto que essas coisas acontecem. Eu espero que você esteja me compreendendo aqui, né? Bom, então essa é a simbologia do deserto nesse sentido. Também no deserto, como não existe recurso natural suficiente, isso também ensina a nós termos confiança em Deus. Deus leva nós para o deserto para nós aprendermos a ter confiança nele. Por exemplo, Êxodo capítulo 16:4, não vou ler aqui, nós ganhamos tempo. Êxodo 17:4, quando eles estavam com fome, dizendo, Moisés, tira nós do Egito, nós vamos morrer aqui no deserto de fome, e aqui não tem pão. Moisés orou, e a Bíblia diz que Deus mandou o maná, né? Foi pão que todos os dias eles iam lá, recolhiam esse maná, e todos os dias eles tinham a sua porção diária.
também em Êxodo capítulo 17, do versículo 5 ao 6, quando o povo se queixou, né? Se queixou que não tinha água, saímos do Egito, vamos morrer de sede aqui, tal, e tal, e tal, e tal. Deus chamou Moisés, e Deus disse: Moisés, chama os anciãos e fere a rocha. E daquela rocha saiu água, né? Que jorrou água, e os filhos de Israel puderam beber à vontade. Então, falta de recurso natural, Deus leva o homem para o deserto. No deserto, Deus se revela ao homem, o homem tem as suas experiências com Deus, e ali também no deserto é lugar de providência, onde não tem recurso, Deus sempre provê, como proveu para Elias lá. E tem uma escritura aqui, e essa escritura é bem interessante aqui em Oséias, né, eu estava vendo, e não sabe que o profeta Oséias é aquele profeta que fala a respeito da restauração de Israel. Eu creio que a restauração de Israel, se me falha a memória, não vou ler isso aqui hoje. No outro dia nós vamos chegar aqui, porque não é meu assunto hoje. No capítulo 6, o profeta leu essa escritura aqui na mensagem, reconhecendo o dia, sua mensagem, e ele tomou esse texto para mostrar o regresso de Israel, né? Vinde, voltamos para o Senhor, que nos despedaçou, nos curará, ferir, nos atará. Após 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e veremos em sua presença, falando, né, da restauração de Israel. E aqui, não é esse o texto, mas uma escritura antes, o capítulo 2, aqui, versículo 14, de Oséias, olha como é que ele fala para o povo de Israel, e até aqui o texto da própria Bíblia diz, né, a misericórdia de Deus em Israel. Então esse texto aqui está apontando para Israel, e eu quero que os irmãos aqui, note aqui uma coisa, que Oséias 2 e 14 vai fechar perfeitamente com Apocalipse 12, 6. Vai fechar perfeito. Diz assim, portanto, eis que eu a trairei e a levarei. Ele está referindo-se o artigo feminino, né? A levarei. Se referindo-se a Israel como igreja, né? A igreja israelita, né? Porque desde que saíram do Egito, chamado para fora, igreja, né? Igreja, chamados para fora. Então, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei com carinho. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta da esperança, e ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, isso aqui é uma promessa futura, né? Que ela seria levada para o deserto, e ali no deserto o Senhor trataria ela com carinho. A gente sabe para onde é que está levando isso aqui, né? Levaria ela com carinho para o deserto, ou levaria para o deserto e falaria com ela com carinho. Eu imagino que ele falando com carinho, exatamente José, quando viu Benjamim, o carinho que ele teve com Benjamim, né? Seu irmão mais novo, jovenzinho ali, né? Sentado à mesa. Carinho que ele teve por Benjamim. Olha, é o seguinte, para aquele menino lá, vocês serem uma porção maior, tá? Se vocês derem um pão para os outros, para ele vocês dão 5. Vocês cortar um pedaço ali do vitelo para os outros, para ele dar 5 pedaços, 5 graça, né? Deus ali se revelando, né? Como José. Então, quando eu leio essa parte aqui, que ele falaria com carinho, falaria com ele com carinho, eu já me deporto lá, né? O Senhor, o José se encontrando com o pequeno Benjamim. Dizendo que ele daria suas vinhas, ali o vale de Acor, por porta de esperança, e ali ela cantará, como nos dias de mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito, né? Agora será um novo êxito para eles, né? Quando eles estiverem ali prontos para receber o Espírito Santo. Então aqui, Oséias nos reporta aqui, finaliza esse texto aqui mostrando o que o deserto da mulher de Apocalipse 12 significa, quando ela é levada para lá.
Então, não pense num deserto natural. Pronto. Tendo dito isso, também, agora o deserto do caso da mulher de Apocalipse 17, versículo 3, aqui nós temos alguns outros significados um pouquinho diferente, a simbologia para essa mulher aqui de Apocalipse 17, que também o deserto pode tipificar além desse exemplo que eu dei. O deserto aqui pode tipificar nessa simbologia falta de Deus, falta de vida. Nessa mulher aqui de Apocalipse capítulo 17, quando João é transportado para esse deserto, ela está num lugar árido, lugar que não tem vida, não tem água, né? É um lugar, nesse sentido aqui, um lugar morto, deserto, tipo de uma morte espiritual, né? Ela vem do abismo, perdeu o fundamento apostólico, né? De Efésios capítulo 2, 19 e 20, né? A Igreja de Jesus Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, elas perdem esse fundamento, né? Então, ela vem do abismo sem fundamento, e aqui, quando João vê ela, encontra ela num deserto, lugar árido, morto, sem vida. Eu vou ler aqui algumas escrituras, só para nós termos referência a isso. Primeiro aqui, começar com o Salmo, capítulo 63, e o versículo 1. Diz assim: Deus, Tu és meu Deus, se eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne anseia por ti em uma terra seca, sedenta, onde não há água. Né? Uma terra morta, sem água. Né? Um lugar árido, sem vida. Seria essa referência. Quando o profeta Jeremias também está profetizando a respeito da rebelião de Israel contra o Senhor, no capítulo 12 também de Jeremias aqui, Jeremias capítulo 12 e versículo 4, também diz assim, 12, 4. O que diz o profeta Jeremias? Até quando irá a terra gemer, e as pastagens de todo o campo murchar, pela perversidade daqueles que nela habitam? Pela perversidade daqueles que nela habitam? Os animais estão consumidos e os pássaros, porque eles disseram, eles não verão o nosso término. Então aqui a terra começa a gemer, começa a murchar, porque Israel começa a entrar aqui num deserto espiritual, né? Começa a entrar nesse deserto espiritual, e aqui também no capítulo 2 e 15, também Jeremias fala assim também na profecia, aqui 2 e 15. Diz assim, ó. Os leãozinhos rugiram sobre ele e gritaram, e eles tornaram a terra devasta, e as suas cidades estão queimadas e sem habitante. Aqui na minha tradição está como terra devastada. Numa outra tradução está deserta, né? Terra deserta. Então, nesse caso aqui, quando a gente lê essas escrituras, no caso da mulher de Apocalipse 17, 3, está apontando para uma terra árida sem vida. Então, a primeira mulher, a igreja israelita, ela é transportada para o deserto. Então, por que eu coloco essas referências para ela? Eu coloco essas referências para ela porque a vez que ela é colocada para ali ela ser alimentada. Então, ela está sendo levada para lá para estar nos cuidados de Deus. Deserto, lugar de experiência, lugar de providência de Deus, lugar onde Deus vai cuidar deles. Quando nós chegamos em Apocalipse 17, já essa mulher vem do abismo, não tem fundamento. Então, nós vemos que esse deserto aqui já está de uma forma negativa, né? Lugar sem vida, sem água, né? Terra seca, não tem vida. Nesses termos aqui. Bom,
Eu espero que os irmãos estejam me compreendendo aqui. Se os irmãos estão compreendendo aqui, dão um amém, que eu quero seguir aqui agora num outro ponto bem importante, para nós chegarmos aqui na resposta do nosso irmão, né? Eu quero fazer um paralelo aqui com os irmãos, e aqui eu preciso que realmente os irmãos prestem atenção, né? Eu vou até puxar aqui o freio de mão aqui, e vou até mais devagar aqui, porque isso aqui eu quero que vocês compreendam bem. Quem lê o quinto selo vai lembrar disso. Quando o profeta está pregando a respeito dos 144.000, vocês lembram que o profeta ele se refere aos 144.000 exatamente ao tipo dos 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Enquanto Elias estava naquela condição que eu acabei de ler ali para os irmãos, né, fugindo de Jezabel, e nós vamos voltar lá de novo no texto, vocês vão ver quando ele reclama com Deus: Senhor, mataram teus profetas, e só sobrou a mim, e procura a minha vida. Aí você diz: não fala assim, Elias. Eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Né? Essa foi a resposta que Deus deu para o Elias. E quando o profeta está pregando o quinto selo, o profeta mostra que essa escritura está tipificando aos 144.000. Mas por que o profeta faz esse tipo? Pega os 7.000 para tipificar os 144.000. Porque a Bíblia diz que é isso, né? A Bíblia está falando que é isso. Então, vou tomar aqui o texto bíblico que prova isso perfeitamente. Nós vamos fazer aqui uns paralelos e quero que os irmãos compreendam aqui. Capítulo 11 de Romanos, e versículo 1, diz assim: Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, da imagem de Baal. E assim, então, também no tempo presente, há um remanescente de acordo com a eleição da graça. Então, o que vai salvar eles? O que vai salvar eles vai ser a graça de Deus, a mesma graça, o Espírito de graça e súplica, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Essa mesma graça que salva o crente, hoje aqui o povo gentil, nas eras da igreja. Então, essa mesma graça vai alcançar eles e aquele remanescente, aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que no quinto selo o profeta diz que aqueles 7.000 são 144.000 que vão ser salvos pela graça. Graça, a 5 porção de Benjamim. 5, graça. O Espírito de graça e súplica. Eles serão selados com o Espírito Santo. Aqui no versículo 8, Paulo diz, de acordo com como está escrito, Deus lhe deu um espírito de sonolência. Então, por isso que a graça alcança eles, porque eles foram cegados por um propósito. Olhos para não verem, ouvido para não ouvirem, até esse dia. Então, eles estão assim, sonolento, até que chega esse dia. Então, quando eles forem levados para o deserto, quando eles estiverem no deserto, lugar de providência de Deus, lugar do cuidado, lugar onde Deus se manifesta, lugar onde se tem a experiência com Deus, eles serão acordados à sonolência. A Bíblia diz lá em Oséias, onde eu li, eles vão cantar e jubilar como da vez quando eles saíram do Egito. Paralelo perfeito. Espero que vocês estejam me compreendendo, gente. Eu me acho tão complicado para explicar, mas espero que o Espírito Santo me ajude. Espero que o Espírito Santo ajude vocês a compreender. Então, nós temos aqui Romanos 11, falando a respeito dessa providência de Deus. E o que vocês notaram? Vocês notaram que essa escritura de Romanos capítulo 11, o tipo dela acontece em 1 Reis, não preciso voltar lá, eu acabei de ler, capítulo 19, o Elias
ele está sendo alimentado no deserto nesse período, quando Deus dá essa promessa dos 144 mil, né? Não está sozinho, não. Tem mais 7 mil que não se dobraram. Fica tranquilo, fica descansado. Onde é que Elias estava nesse momento? Ele estava no deserto. O que está apontando? Está apontando exatamente para Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Então, quando é que o Espírito de graça vai alcançar eles? Exatamente nesse período, né? Quando vem a perseguição do dragão, lança as águas contra essa mulher, então essa mulher é retirada, né? A terra, que nós vimos a semana passada, protege ela com um pequeno socorro, como nós vemos ali na Escritura. Então ela é levada para o deserto, e nesse deserto espiritual, através da mensagem de Moisés e Elias, eles vão saber que o Jesus que eles crucificaram era o seu Messias. Vocês veem que está acontecendo um paralelo. Romanos 11, com Reis capítulo 19 e Apocalipse 12 e 6. Eu não sei se vocês conseguiram aqui compreender essa ligação que tem aqui no deserto, né? Então aqui, só para repassar, nós temos aqui duas formas simbólicas de deserto. Para Apocalipse capítulo 12, versículo 6, quando essa mulher é levada para o deserto, ela está levando a um lugar de providência. Um tipo de Elias no deserto, sendo alimentado por Deus no período que ele ficou ali. Né? Deus alimentando Elias ali. E ao mesmo tempo que Deus estava alimentando Elias ali aparece a promessa de 144 mil que seria salvo no tempo do fim, segundo a escritura que eu li aqui, Romanos capítulo 11, e o selo profético no quinto selo que o profeta nos ensina. Apocalipse capítulo 17, 3, já essa simbologia mostra um lugar árido, sem vida. Bom, então, os irmãos já viram que há uma diferença nesses dois desertos que nós lemos ali, o deserto que está a mulher de Apocalipse 12, e versículo 6, e o deserto que está a mulher de Apocalipse 17, e versículo 3. Agora, só para repassar, né? Antes de continuar aqui, eu tenho que repassar para ficar bem claro, para responder ao irmão que fez a pergunta. Eu vou voltar aqui nesse parágrafo, que eu creio que é muito importante. Perguntas e resposta número 4, no parágrafo 25. Perguntas e resposta número 4, é a última pergunta e resposta, de 1964. O profeta, fizeram uma pergunta para o profeta que ele não está lendo, ele só está citando. Ele diz assim, Apocalipse, capítulo 12, não pertence à noiva. Então, em primeiro lugar, eu tenho que compreender que o profeta afirma. E, como eu disse para os irmãos, né, que eu até entrei nesse assunto porque eu vi um bom pregador falando que essa mulher aqui era noiva, né, está sendo arrebatada ali quando as duas asas vêm, os mortos ressuscitados, os vivos transformados, ela é levada em duas asas, né, como se ele fosse arrebatamento, como se a terra engolindo a água fosse o grande terremoto da ressurreição. Não é. Esse período ali, a noiva já subiu, estamos no período da tribulação. Então, aqui o profeta que fala aqui em perguntas e resposta número 4, parágrafo 25, Apocalipse capítulo 12, não pertence à noiva. Tá claro? Aleluia. Apocalipse capítulo 12, não tenho olhado, mas eu conheço isto. É a mulher de pé no sol, com a lua sobre seus pés, e a lua representa a lei, e a mulher representa a Israel. Gente, isso aqui tem que ficar claro para as pessoas. Esta mulher de Apocalipse capítulo 12 é a igreja ortodoxa, a igreja israelita. A igreja, as 12 estrelas na sua frente, aqueles 12 apóstolos, 12 eras da igreja, e assim sucessivamente, os quais passaram, vê? E o sol estava sobre a sua cabeça, o qual vocês vê, a lua, a sombra do sol, o qual é a lei, era a sombra das coisas boas por vir. Caso o sol, a graça de Deus, e a lua, a lei. E nesse período ela já está sendo revestida do sol, porque
a lei está se desvanecendo e a graça está entrando em cena, né? Como está escrito no Evangelho de São João. A lei e os profetas vieram até João, e a partir de João, então, é pregado o reino de Deus e a graça veio através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que está acontecendo. Era uma soma das coisas por vir. Aqui o profeta encerra bem claro. E esta mulher é Israel, não a noiva. Agora não usarei muito tempo, porque tenho que acabá-las. Então, aqui o profeta, pergunta e resposta, número 9, número 4, e foi a última pergunta e resposta que o profeta pregou. Aqui ele deixa bem claro para nós. Eu tenho que me apressar porque a hora está passando. Esqueci de colocar o reloginho aqui, né? Então ele é bem claro. Não pertence à noiva. Irmãos, independente de qualquer pregação, qualquer bom pregador que você ouvir, né? Parece que a analogia ficou bonita, mas não é. Nem biblicamente e nem tem selo profético para isso. Não tem nada a ver com a noiva. Essa igreja é a igreja israelita. É isso que o profeta disse. E eu li uns parágrafos aqui na semana passada, e tinha alguma coisinha que eu deixei para trás na mensagem do livro da Vida do Cordeiro. O parágrafo 70 até o 75 aqui. Olha o que o profeta diz. Ele lê a escritura. Ele diz assim: e vi um grande sinal no céu, uma mulher. Agora o profeta vai ler a mesma escritura que eu estou lendo. E ele próprio vai falar o que ele vê. O que a mulher representa na Bíblia? Igreja. Uma mulher vestida do sol. Esta era a vestimenta que estava usando, veja. Tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Note, o profeta agora começa a dar o seu parecer. Uma mulher apareceu no céu, na visão de João, o revelador. E ela estava vestida de sol, e a lua estava debaixo de seus pés. E ela tinha 12 estrelas em sua coroa. Agora, o que isso simboliza? Visões são símbolos? Agora a mulher é a igreja, e a igreja a lua estava debaixo de seus pés. Em outras palavras, ainda estava brilhando, mas ela estava acima dela, porque ela já estava na condição de dar à luz a um filho. Ela estava com dores de parto. E a luz passava, e o sol estava brilhando. Agora a lua é reticência. O que forma a luz da lua é o sol brilhando nela. Ela é uma sombra do sol, e portanto a lua tinha vivido o resto do seu dia, e o sol estava nascendo. A mulher não estava vestida da lua, ela estava vestida do sol. Foi a igreja do evangelho surgindo, a velha igreja ortodoxa. Agora você diz, bem, era essa a ortodoxa? Sim, Jesus veio primeiro aos judeus e não aos gentios. O profeta separa perfeito, né? Está vendo? Ele deu aos seus discípulos a comissão de não ir a nenhum gentil. Ele disse, veio para os que eram seu, e os seus não receberam. O quê? Ele disse, quando ele deu a comissão, no capítulo 10 de São Mateus, ele disse, não ireis pelo caminho gentil, da gente, mas ide as ovelhas perdidas de Israel, e indo pregar e dizer que é chegado o reino dos céus. Está vendo? Não ir pelos caminhos das cidades de Samaria, ou por qualquer do resto do caminho, mas ir de primeiro as ovelhas perdidas de Israel, porque a igreja israelita estava sendo revestida com o sol. É por esta razão que a gloriosa luz do sol estava brilhando em volta da mulher, e ela está estando com dores de parto para dar luz ao filho. Aqui mais tarde o profeta fala, né? O filho é Cristo, o dragão que tentou devorar o filho é Roma, né? Coisa que nós já lemos a semana passada. Eu só estou aqui repassando, né? Para ficar bem claro para os irmãos. E também aqui na mensagem, a marca da besta. O profeta que dá mais um parecer também. A marca da besta vamos ver aqui, de 1954. Ele está ali na mesma escritura. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés. Veja, a lua debaixo o sol na cabeça e a lua debaixo dos pés. O sol era a dispensação da graça.
Então, eu estou falando aqui faz algum tempo sobre isso, agora estou lendo o profeta confirmando, né? E a lua era a dispensação da lei, e a mulher era a igreja ortodoxa. E ela se encontrava acima da lei, a lei estava passando, porque a lei era uma sombra dos bens futuros, está certo? A lua é apenas uma sombra do sol, refletindo na lua, está certo? Formando a lei, formando a lua. E a lei estava debaixo de seus pés. Ela já tinha vivido no decorrer daqueles dias, e note como ela está vestida aqui agora, o profeta segue lendo a escritura. E debaixo dos pés uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, a igreja é coroada, com a doutrina dos 12 apóstolos, vê? Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Esta era a igreja ortodoxa. Observe. E vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças. Veja, mantenha-se 7 mente agora, 7 cabeças sempre. 7 cabeças de chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. Agora sua cauda levou após si a terra parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, o tragasse o filho. Veja, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e deu à luz ao filho, e o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A igreja ortodoxa representada ali, o sol brilhando, a doutrina dos 12 apóstolos, muito bem, com a lua debaixo de seus pés, a lei à sombra dos bens futuros, a luz do evangelho brilhando agora. A lei se desvaneceu quando o sol saiu. Ela estava com ânsia de dar à luz, e ela deu à luz a um varão, o qual foi Cristo Jesus. E ele foi arrebatado para Deus. Mas tão logo, aqui está, tão logo o dragão, o que era o diabo, viu a mulher a ponto de dar à luz, ele parou bem ao seu lado para devorar o seu filho, tão logo que ele nascesse. E quando Jesus nasceu, o Império Romano editou uma proclamação para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para assim conseguir matar Cristo Jesus. E Deus foi mais esperto do que ele, levou para o Egito e escondeu da mesma maneira como ele fez com Moisés. Então aqui, puxa vida, do profeta aqui, ele deixa tão claro aqui o texto, né? Não tem como nós fugirmos mais disso. Como eu disse, independente do que escutarem fora, não tem como escapar disso. Apocalipse capítulo 12 perfeitamente, a igreja israelita, todos os tipos, os símbolos aqui, o profeta detalha aqui nessas mensagens e outras, né? E a gente já leu por aqui, né? Tá detalhado, tá claro isso aqui. Então, sem sombra de dúvida, eu espero que nessas 3 lives fica bem claro para os irmãos. A mulher de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, ela é formada de uma nação, a nação de Israel. Pastor, o que isso tem a ver com a pergunta do irmão? Você vai compreender porque eu estou batendo nisso, né, para mim poder dar resposta para o irmão. Essa igreja, ela é formada apenas de um povo, a igreja ortodoxa, a igreja israelita. Amém. Deixa eu seguir aqui no próximo tópico. Vocês estão me compreendendo? Se vocês estão compreendendo, dá um amém aqui para mim seguir em frente agora aqui, que eu tenho um outro parágrafo interessante. Agora vamos para a pergunta do irmão. Agora, esta mulher de Apocalipse 17. Vamos ver agora se Apocalipse 17, né? Agora vamos ver. A pergunta do irmão se, pastor, essa mulher de Apocalipse 12:6 é a mesma mulher de Apocalipse 17:3? Então vamos ver como é que o profeta nos ensina se essa mulher é a mesma. Só voltar um pouquinho de novo. Perdão, irmãos, eu sei que eu sou insistente. Talvez fique até uma coisa um pouquinho chata, passou insistindo. Eu quero ajudar vocês. Quero que Deus me ajude também. A mulher de Apocalipse capítulo 12, ela tem apenas uma nacionalidade. Ela é a igreja israelita, né? As 12 tribos de Israel. Essa é a igreja de Apocalipse capítulo 12. A sua trajetória inicia ela sobre a lua, vestida com sol, né? A lei desfanecendo, a graça entrando em cena, ela com ânsia para dar à luz,
né? Então, as dores de parto foi aquela, como é que eu vou usar a expressão? Aquele domínio, né, do Império Romano sobre as nações, não ter liberdade cristã, liberdade de religião. Vocês sabem, não sei se alguém sabe aqui, né? Mas até os sacerdotes, quando eles eram escolhidos, tinha que ter influência de Roma, não era mais como era lá no Velho Testamento, né? O filho mais velho, o sacerdote, era o que assumia e tal, e tal, e tal, tal idade ele parava, né? Até o sacerdócio em Israel tinha influência política. Então, realmente, ela estava com muita ânsia, ela estava com dores de parto mesmo. Então, por que ela estava passando por essa dor de parto? Porque ela tinha que dar luz ao menino, Cristo, né? O varão, que ia reger as nações com vara de ferro. Logo depois que o menino nasce, o dragão está pronto, o profeta mostra que isso foi Herodes, pronto para devorar o menino, mas o menino sobe ao céu, né? Subiu, está sentado à destra de Deus, esperando ali com que todos os seus inimigos sejam colocados por escabelo de seus pés. Depois que o menino, irmãos, depois que o menino sobe ao céu, depois que o varão sobe ao céu, ela é levada para o deserto. Então, depois que Jesus Cristo subiu ao céu, depois de 40 anos, exatamente uma geração, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, quando completou 40 anos uma geração, começa o deserto dela. Então, Roma vem nos anos 70, e ali começa ali a dispersão do povo, né? Serem dispersados por todas as nações, né? Vocês vão ir para todas as nações. Começou ali nos anos 70. Nos anos 70, morreu uma quantidade enorme de judeu e uma quantidade enorme começou a se espalhar, né? Deus começou a espalhar eles, né? Os 4 ventos espalharia eles, depois 4 ventos uniria eles de novo, traria eles de novo para a terra, como eu já fiz essa live outra vez, né? Então, ali os ventos começam a espalhar eles, são espalhados, anos 70, anos 136, e durante todos esses 2000 anos, essa perseguição árdua que os judeus teve, principalmente do catolicismo, o dragão sempre perseguindo a mulher, né? Então a Igreja Católica sempre teve essa perseguição, né? Esse desejo de extermínio do povo judeu, né? Com as cruzadas, e durante a Era das Trevas, né? Ser judeus era um crime capital, né? Ser judeus naquele período, né? Só tinha uma maneira dos judeus escapar da ira de Roma, era se convertendo ao cristianismo, aquele falso cristianismo, né? E vocês viram que esse deserto, aqui na nossa idade moderna aqui, no Holocausto, como que foi, né? Então, assim, é esse deserto que eles estão passando, e ainda estão passando. E vai chegar uma hora que o dragão vai lançar essas águas. Vocês viram que águas são povos, línguas e nações, né, para tentar o extermínio completo. Mas como nós falamos na live passada, como eles vão estar dentro ainda do pacto, vão ter aquela pequena ajuda, que é uma providência de Deus, então eles terão 3 anos e meio apenas para estar nesse deserto, mas ali há uma promessa de Deus que através das 2 asas dessa águia, eles vão ser alimentados, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa aqui é a trajetória da mulher. Quando ela inicia, ela encerra sendo alimentada ali durante esse período dos 3 anos e meio. Depois nós encontramos essa mulher de uma forma diferente, Apocalipse capítulo 7, recebendo o selo do Espírito Santo. Encontramos de novo em capítulo 14, juntamente com o Cordeiro. Agora a mulher de Apocalipse capítulo 17. Vamos ver se ela é a mesma, tá? Pergunta, irmão, se é a mesma. O profeta começa a ler a escritura. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei, se quer mensagem, porque não somos uma denominação. No parágrafo 31. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora lembre-se, isso soa misterioso. Agora esta é a mulher de má fama. Essa aqui já não está vestida de sol, né? Ela já é uma mulher de má fama.
Se formos ensinar isto, você primeiro terá que descobrir o que esse símbolo significa. Agora, mulher na Bíblia representa uma igreja. Quantos sabem disso? Somos uma noiva, a igreja, a noiva. Vem mostrar-te a condenação. Agora haverá uma condenação declarada sobre a grande prostituta, a mulher imunda, que se assenta sobre muitas águas. Agora, a mulher simboliza uma igreja. A água simboliza povo. Agora, se você observar isto, olhe também o versículo 15. Enquanto você está ali, versículo 15, no mesmo capítulo, diz: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui eu quero mostrar a diferença. A mulher de Apocalipse capítulo 12, versículo 6, ela é de uma nacionalidade só. Ela é israelita, das 12 tribos. Esta mulher que está sentada sobre muitas águas, essas águas não é de uma nacionalidade só, por isso que ela é chamada de católica. Todas as nações. Universal, católica, universal. O primeiro homem que usou essa expressão foi Inácio, quando ele decidiu evangelizar fora do Império Romano. Ele diz: a igreja não pode estar só dentro do Império, a igreja tem que ser católica. Mas ele estava falando no sentido católico de ser universal. Até os bárbaros poderiam receber o evangelho. Depois surgiu esse dogma na Igreja Católica Apostólica Romana. Enfim. Né? Então, essa igreja aqui, essa falsa igreja, ela não está sendo formada apenas de uma nação, apenas de Roma. Embora ela esteja sentada em Roma, mas ela é constituída de muitas águas, que tipifica multidões, nações e línguas. O profeta fala no parágrafo 34. Agora, esta grande igreja, grande mulher, agora lembre-se de que ela é uma mulher de má fama. A mulher representa a igreja. E a igreja de Cristo é uma noiva, uma santa noiva. Então aqui está uma mulher ímpia, diferente de Apocalipse 12, né? Vestido de sol, enfim, né? Tipo a graça de Deus. Essa teria que ser uma noiva fingida e ímpia, está vendo? Agora, o que ela faz, que faz ela? Ela se assenta, ou estar sobre significa ter o governo sobre muitas águas. Em outras palavras, ela tem poder sobre todas as nações, línguas e povos. Gente, é uma coisa que é lógico, né? A igreja israelita está longe, distante de ter esse governo, né? Sobre povos, línguas e nações. Então, na sequência da leitura, o profeta depois dele levou um espírito ao deserto e viu a mulher sentada sobre uma besta, cor de escarlate. E aqui o profeta começa a mostrar, né, essa mulher vestida de escarlate, a realeza católica, e o tempo todo ele mostra para nós quem é essa mulher, né? Que essa mulher é essa grande prostituta, essa Babilônia, que ela está sendo formada de povos, línguas e nações, sentada sobre muitas águas. Então, qual é a diferença aqui, pastor? Bastante diferenças. Mas trazer duas diferenças importantes aqui. Primeira diferença. A aparência dessa mulher de Apocalipse 12 é uma aparência santa. Ela já está sobre a lei, né? A lei já está desvanecendo. Ela já está sendo vestida do sol. Mas os israelitas não aceitaram a Jesus ainda, né? Mas potencialmente eles já têm, porque é uma promessa para eles. Como Jesus recebeu o Espírito Santo, foi dada a promessa, potencialmente eles já tinham. Então, e também a primeira igreja de Jesus Cristo, ela foi formada, né? Ali através de praticamente 100% ali na primeira conversão de judeus, né? Então, a graça já estava vestindo essa mulher de aparência santa, vestida com sol,
né, de Apocalipse 12. E essa outra mulher é uma mulher de aparência ímpia, de má fama, considerada uma grande fornicária. Então, a aparência dessas duas são distintas. Segundo ponto, a mulher de Apocalipse capítulo 12, ela é formada de uma nação, a nação de Israel, as 12 tribos que formam a nação de Israel. Essa mulher de Apocalipse capítulo 17, versículo 3, ela está sobre muitas águas, ela tem governo sobre povos, línguas, reinos e nações. A gente sabe que nunca a igreja ortodoxa israelita teve esse domínio. Nunca ela conseguiu. Ela terá esse domínio, sim, terá esse domínio no milênio. No milênio a Bíblia diz que pede-me e darei-te as nações por herança. Então, Israel será a cabeça e as demais nações serão cauda, né? Todos terão que reconhecer Israel como cabeça das nações. Ainda hoje, a igreja israelita não teve esse êxito. Hoje, quem assume esse lugar é de uma forma temporária, de uma forma errada, é essa falsa igreja, a igreja de Apocalipse capítulo 17. Então, a pergunta que eu responderia para o irmão, né, que não pode, não tem jeito de essa igreja de Apocalipse 12 ser a mesma igreja de Apocalipse 17. Não pode ser a mesma igreja. E só pegar isso aqui outra vez, que só fazer aqui, sei que já passou, já é 9h30, só fazer aqui a trajetória rapidinho aqui para os irmãos, só para os irmãos, né, guardar isso no coração. Essa trajetória dessa verdadeira igreja, a trajetória dela. Primeiro, ela recebe a graça de Deus, o sol. Segundo, ela dá luz ao Filho, a Jesus Cristo. Terceiro, o dragão Roma tenta devorar esse filho, mas esse filho é levado para Deus, a ascensão de Cristo. Esse filho sobe ao céu, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Quinto, ela é levada para o deserto, lugar árido, lugar de experiência, lugar onde Deus se revela. Ela é levada para esse lugar, perseguições, provas. Isso significa deserto. Desde os anos 70, ainda hoje, pouco tempo agora tivemos aquela invasão do Hamas e toda aquela coisa. Vocês viram, irmão, como esse espírito antissemita toma conta, né? Numa guerra, pessoas morrem, não quer que pessoas morrem, né? Mas como o Brasil, aqui outras nações, genocídio, são tudo genocidas, esses israelenses são tudo genocida. Vocês notaram que agora o Irã já matou mais? Olha, gente, a última vez que a informação que eu tive era mais de 5 mil pessoas. Não sei se aumentou, se alguém sabe que se aumentou, pode até me dizer que foi mais, pastor. Até onde eu vi, parece que o Irã já matou mais de 5 mil manifestantes, fora a quantidade de presos que está lá e os que eles vão matar, né? A pena de morte por rebelião. Até agora não vi nenhuma nação, a ONU, chamar o Irã de genocida, né? Brasil mesmo aqui, caladinho, aqui o governo aqui calado, que não falou nada, né? Não diz nada. Só estamos cuidando de perto. Eu sei. Estou falando paixão política, estou mostrando para os irmãos o espírito antissemita que existe no mundo, né? Deixa Israel fazer alguma coisa, todo mundo já cai de pau em cima e ordem de prisão para Benjamin Netanyahu. Essa coisa é clara. Por quê? Esse espírito de antissemitismo é o deserto que essa mulher passa. Está nessa perseguição, lugar árido, sem vida. Quando o dragão é lançado na terra, aqui está o problema. É que a gente lê tudo junto, só que aqui leva um tempo. Isso eu quero mostrar para os irmãos, leva um tempo. Que pena que eu não tenho um quadrinho aqui, mas eu vou providenciar um quadrinho aqui, para a gente poder escrever, né? Se eu puder escrever um quadrinho, né? Então, são períodos diferentes, né? Esse período da mulher acontece lá no início, né? Lá no início, quando ela está com dores, a primeira fase é quando ela está com dores, depois ela é levada para o deserto, esses 2.000 anos ela no deserto, segunda parte do deserto, né? Depois, dá o arrebatamento, a noiva sobe, e aí o dragão desce, aí sim, né? Aí se cumpre essa outra parte, o dragão vem para perseguir a mulher, essa terceira parte, né?
Então, exatamente quando a noiva sobe, o dragão desce e vai fazer essa última perseguição. Agora eu destruo com Israel. Mas, por providência de Deus, a terra vem, não, para um pouquinho. Deixa assim, não vamos fazer isso, olha a opinião pública, né? Então, vocês veem que está em 3 fases em tempos diferentes. O tempo que ela tem dores foi no período da primeira vinda. O tempo do deserto foi esses 2000 anos. E o tempo da perseguição do dragão, os últimos 3 anos e meio, que é o período de tribulação. Eu não sei se vocês compreenderam. Gostaria que vocês dessem um amém aqui, se vocês entenderam aqui, para eu poder encerrar a live feliz, né? Os irmãos compreenderam. Se vocês entenderam até aqui, aí nós já vamos estar encerrando essa parte aqui. Segundo que vem, a gente dá uma continuaçãozinha, alguns pontos que eu quero voltar aqui. Mas se os irmãos compreenderam, por gentileza aqui, irmãos, dão aqui, pega o celular de vocês, escrevam um amém aqui, ou dizem, pastor, não entendi, pode melhorar aí a situação, que a gente vai tentar aqui, o Natanael já está dando seu amém aqui. Vocês entendem? Que ela está em 3 períodos. Irmão José Floriano, amém. Tá em 3 períodos. Primeiro período, a primeira vinda. Aqui os irmãos tudo dando amém. Segundo período, deserto. 2000 anos de perseguição. Terceiro período, quando o dragão é lançado. Você vê que a perseguição final é quando o dragão é lançado. A noiva sobe, Satanás desce, encarna o seu homem. E a perseguição agora nós matemos com eles. Como a terra abre a sua boca para, a pequena ajuda. Aquele que faz o pacto com lisonja. Não, só um pouquinho. A pequena ajuda. Olha a opinião pública, não podemos fazer isso agora. Estão dentro do pacto, precisamos da economia dele. Como Esaú e Jacó. O profeta disse que o Esaú não precisava fazer pacto com Jacó. Não precisava. E por que ele fez? Porque ele poderia morrer de fome. Ele precisava da lentilha do irmão dele para não morrer de fome. Por que o sistema vai fazer um pacto com Israel? É mais forte que Israel, mas eles precisam. Temos que tirar o dólar de cena. Então vamos deixar por um tempo. Tá tranquilo assim, vamos deixar por um tempo. Mas depois, lá no final, Esaú se revoltou, vou te matar. Tá? Deixa nosso pai morrer que eu vou te matar. Rompeu o pacto. Agora Jacó teve que fugir da presença de Saul. Tipo, Israel fugindo da presença do dragão para não morrer, né? Quando chega no final da tribulação, que eu li para os irmãos ali, né? No final da tribulação, no final dos 3 anos e meio, até faço questão de ler. Faço questão de ler aqui mais uma vez, para vocês ficarem firmados na mensagem do profeta, né? Deixa eu ver aqui onde é que está escrito, onde é que eu anotei aqui. Tá aqui, vamos ver. Aqui, ó. Só olha aqui, só o último parágrafo aqui. Então, quando chega no final da tribulação, dos 3 anos e meio, eles já têm o seu intento, o dólar já está no controle já de Roma, juntamente com os Estados Unidos. Agora eles não precisam mais dos judeus. O que vão fazer esses 2 profetas quando vierem? Esta besta, esse príncipe, que espalhará o poder do povo santo. O que fará ele? Ele romperá o seu pacto com eles depois dos 3 anos e meio. Então, lá no final que rompe o pacto. É quando rompe o pacto, agora sim, rompeu um pacto, não precisam mais deles, vamos lá, vamos acabar com a raça deles. Mas quando eles fazem isso, aí vem Zacarias capítulo 14. Todas as nações vêm contra Jerusalém. E aí, de Sião virá o libertador, Miguel se levantará, o grande príncipe. Apocalipse capítulo 19 estará em operação nesse período. Satanás estará reunindo seus súditos, os 4 cantos da terra. Agora não precisa mais deles, agora vão acabar com a raça deles. Então, quando Satanás está fazendo isso, através das 3 espíritos de rã, Deus está reunindo seus súditos, 4 cantos do céu. A batalha vai ser quente e intensa, né? Deus abençoe, eu quero estar lá. Nessa batalha. Creio que cada um de vocês também quer estar lá. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe nessa noite. Podemos voltar aqui na segunda que vem. Se ficou alguma dúvida, espero que o nosso irmão que
fez o questionamento, se ele está assistindo, né? Provavelmente ele vai mandar uma mensagem amanhã. Nós vamos ter uma boa peleia, eu e ele, pelas escrituras, mas está sendo muito bom. Isso leva nós aqui à meditação. Amém, Jesus. Deixa eu ler o nome dos nossos irmãos que estiveram conosco aqui nessa noite. Nossa irmã Tainá Vieira, Deus te abençoe, irmã Tainá. Deus abençoe nosso irmão Edgar Pereira. Deus abençoe a irmã Marilene, a irmã Juicy. Deus abençoe nossa irmã Emília também, nosso irmão Edinho, nosso irmão Anderson, nossa irmã Ivone Bezzi, nosso irmão Wesley. Deus abençoe também a irmã Ironita, nosso companheiro, nosso irmão José Floriano, a irmã Dulcineia também, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, irmã Dulcineia, que estava guardando com grande expectativa. Eu espero, irmã, que o Espírito Santo tenha suprido a sua expectativa. Eu creio que Deus tenha falado, eu espero que Deus tenha falado conforme a sua expectativa para mais, tá bom, minha irmã? Nosso irmão Natanael Goulart, também nossa irmã Dete aqui conosco também a nosso irmão Luiz Carlos Garcia, né, também São Carlos e com toda a família, nosso irmão Gerson Santos, irmão Gerson de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, um imenso prazer estar conquistando aqui muita chuva de bênçãos. Deus te abençoe, irmão Gerson. Eu creio que é a primeira vez que estou lendo o nome do irmão Gerson aqui conosco. Sempre seja muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Vera Garcia também conosco, a irmã Vera Floriano também, ambos de São Carlos, São Paulo, né? Nossa irmã Isabel Barreto ali de Canoas, a irmã Geroni, a irmã Maria Gera, irmã Ivone aqui também de Sombrio, creio que com a sua família também assistindo, nosso irmão Nelson de Veracruz aqui também assistindo, pedindo oração por ele pela sua família. Creio que a sua família está nas mãos de Deus, Deus está no controle de tudo, meu irmão. Nosso irmão João Luiz também, da cidade de Canoas, a nossa irmã Iride Souza Brito, lá de Mato Grosso. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco, a nossa irmã Dilca também sempre aqui conosco, né? Pontuando com o seu amém. Nosso irmão Paulo Rodrigues, irmão de Jaguaruna, assistindo também conosco aqui. Deus abençoe. Amém a cada um dos nossos irmãos. Eu creio que seriam esses, né? Que estiveram conosco. Agradecemos, né, a presença de todos vocês aqui e também pelo Facebook, né, nossa irmã Zoraide Nunes, viúva do nosso saudoso pastor Domingos, né, está assistindo conosco. Nosso irmão William Rocha, tesoureiro aqui da igreja, irmão Valdete, nossa vizinha aqui, Marcos Jesus, meu irmão também, Deus abençoe. A nossa irmã Lucileia Santos, lá de Herveiras. Amém. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um grande shalom na alma. E Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Até segunda que vem.